Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. E se você está conectado comigo a partir de agora, o nosso bom dia para você, que seja um dia de excelência. E hoje eu já postei essa frase aqui para quem me segue em algumas redes, deve ter lido já. Você que é do Instagram, você que é aqui do WhatsApp, né? Já deve ter visto aqui no status aqui essa frase. Eu escrevi aqui bem legal. Bom dia, não temas, vai dar certo. Aleluia. É isso aí. Vai dar certo, né? Sempre vem às vezes uma lutinha daqui, uma lutinha dali, mas no fim dá certo. É com fé, com esperança. E hoje é a nossa famosa quarta-feira, meio de semana. Hoje, dia 24 de junho de 2026, hein? Estamos aí para encerrar o mês aí. Tá acabando o mês, hein? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 dias, hein? Tá faltando 7 dias. Vamos profetizar, pessoal? Eu gosto de profetizar coisa boa. Vamos crer que nesses 7 dias que restam de junho, serão 7 dias de uma virada de chave, sabe? Algo sobrenatural, glorioso, há de acontecer de bom para você, para mim, para nós. E também seremos um instrumento de bênção nas mãos de Deus nesses 7 dias finais aqui. Você é um escolhido. Você é um separado por Deus. Olha o que Jesus diz aqui, preste atenção nas palavras de Jesus. Preste atenção no que eu vou ler aqui, que está na Bíblia, no livro de João. Preste atenção. É forte aqui o agir de Deus, que já eu quero orar com todos vocês. Olha só, João, no Evangelho de São João, João capítulo 15, o verso 15 e 16. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Gente, isso aqui é muito forte. Eu sempre aconselho as pessoas a lerem as Escrituras, a lerem a Bíblia, que é a palavra de Deus, minha gente. O nosso consolo, a nossa esperança está na nossa Constituição maior, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Por que você acha que estão tentando lutar contra a Bíblia? Tirar a Bíblia de certas repartições públicas, tirar a Bíblia de alguns lugares. Por que você acha que está aumentando uma raiva, talvez um ódio maligno contra aqueles que acreditam na Bíblia? Por quê? Porque o nosso inimigo aqui não é uma pessoa, é o inimigo. Começa com S, começa com D, o tinhoso. Jesus fala do ladrão, Jesus fala do diabo, de Satanás, das forças do mal. Então, da boca dele só sai coisas de ódio. Tá entendendo? Não vou entrar no mérito aqui, porque está sendo muito falado, e eu também recebi, não tocou o meu celular, mas eu recebi, semana passada, um alerta que quem é na internet sabe, aqui está várias matérias até jornalísticas, né? Uma mensagem que muitos receberam, eu também recebi no meu celular, só que o meu celular é diferente, que ele não faz barulho, ele não tocou, não tocou. Mas você vê que foi justamente uma palavra que tem um significado que é tipo uma raiva, um ódio, uma aversão à humanidade. O que é isso?
trazendo para o lado espiritual, isso aqui é uma mensagem maligna. Porque o inimigo, o diabo, as forças do mal, odeiam o ser humano como um todo. Está entendendo? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, minha gente. O ser humano não pode ser comparado com animais. O ser humano está acima disso. E a gente está vendo um sistema maligno contaminando muitas pessoas, justamente desprezando o ser humano. Desprezando o ser humano, mesmo aqueles que nem acreditam em Deus. Um desprezo aos seres humanos. Como se fosse que não valesse nada. Pelo contrário, nós temos valor. Eu não estou falando só de um cristão, estou falando de todo ser humano. Quando Jesus morreu na cruz, ali foi crucificado naquela cruz, foi para salvar a humanidade. Então a salvação ainda está disponível para toda a humanidade. Então você que está entendendo essa mensagem espiritual, você precisa compreender que você tem que ser boca de Deus. Você tem que ser um instrumento nas mãos de Deus. Que da sua boca saia palavras de fé. Vamos espalhar fé, vamos espalhar esperança. Chega de ódio. Chega de confusão. Sabemos que o ódio, sabemos que essa aversão contra o ser humano é maligna. Por mais que alguém pense diferente de você, por mais que alguém tenha uma filosofia de vida totalmente esquisita, comparando com a sua, que você acha que é mais certa que o outro, entenda, um dia também muitos de nós, muitos de vocês, também não entendia esta palavra, não compreendia o que Deus estava falando, mas um dia, aleluia, Jesus te encontrou. Ou você encontrou Jesus e houve essa conexão espiritual. Houve o novo nascimento, houve uma mudança. Houve aqui uma mudança de mentalidade chamada metanoia, houve uma mudança. Você estava cego espiritualmente, você estava perdido, mas foi encontrado, foi achado por Jesus Cristo de Nazaré. Então lembre-se, estamos vivendo dias maravilhosos, porém dias de muita batalha. E eu estou falando de questões espirituais. E você que não sabe, entenda. O campo espiritual é mais real do que o natural, daquilo que você está vendo fisicamente. Está entendendo? O mundo espiritual. Aquilo que muitas vezes acontece no nosso natural aqui na terra, no mundo espiritual já aconteceu. Lembra quando Daniel, no livro de Daniel, quando ele começa a orar, quando ele começa a buscar a Deus, e a Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Era um cara de oração, ele tinha ali os horários específicos, que ele parava tudo, e ele orava. Pelo que consta, ele orava ali onde ele estava, na ocasião no palácio, no caso, ele orava com as janelas ali, ajoelhado provavelmente, enfim, mas ele orava, ele clamava. E a Bíblia diz que ele clamou, ele orou, e interessante que já houve resultado, já teve resposta em suas orações, só que houve uma batalha no céu, uma batalha no mundo espiritual, houve uma batalha. Muitos conhecem, né, os 21 dias de Daniel, né? Muitos fazem até campanha em cima disso, de orações, né? Então você veja bem, o homem estava orando. E já a resposta já estava pronta. Só que para chegar até ele, houve uma batalha. Então é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Que oração é uma batalha. Se orar fosse fácil, você orava 3, 4, 5 horas por dia. Não é? Por quê? Porque existe, também dá trabalho. Você tem que se dedicar. Você tem que buscar. Entendeu? Só que Daniel, a Bíblia diz que Daniel, quando ele foi lá no palácio, lá na corte,
Ele era um dos 3 príncipes. E Daniel, ele fez um propósito. Daniel, ele colocou no seu coração, está escrito em Daniel capítulo 1, verso 8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E a Bíblia diz que ele pediu, nos dê 10 dias de experiência. E a Bíblia diz que após os 10 dias, não só Daniel, mas também os seus amigos, ele tinha mais 3 amigos ali, o Ananias, o Misael e Azarias. Esses 3 amigos de Daniel, eles também estavam juntos nessa mesma visão espiritual, nesse mesmo propósito, porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam ali com um propósito diferente. Os demais, a maioria, não temia o Deus de Daniel. Então esses 4 amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4 amigos, eles estavam unidos na fé. Então eu quero convocar os meus amigos e amigas da fé, que me ouvem no dia de hoje, espalhados por essa nação linda, maravilhosa e abençoada que é o Brasil, e é claro, nossa grande audiência também em outras nações, nossos vizinhos aqui do Paraguai, Uruguai, Argentina, né? Pessoal também de outras regiões lá da Europa, enfim, pela internet estamos em vários lugares, mas a nossa maior audiência mesmo é Brasil, obviamente. Mas enfim, então você não está me ouvindo por acaso. Então vamos fazer a diferença. Jesus te escolheu, te chamou. Você está entendendo? Então Jesus disse, olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e nomeei vocês. Então quando ele estava falando aqui, Jesus estava dando instruções para os seus discípulos. E Jesus diz assim, olha, ide, vão para o mundo e façam discípulos de todas as nações. Então você, meu amado e amado ouvinte, que é um cristão, você tem que entender que você também precisa fazer discípulo. É aquilo que você tem aprendido na caminhada da fé, é você compartilhar já a sua experiência com Deus para alguém. Talvez é um vizinho, talvez é um colega de trabalho, talvez seja uma pessoa da faculdade que você conhece. Falar do amor de Jesus. Você está entendendo? É isso, é você, com a sua simplicidade que seja, mas você foi chamado, você foi escolhido para nos ouvir hoje. Você que está pensando, meu Deus do céu, ele falou até o meu nome. Tem uma pessoa aqui que falou, nossa, falou meu nome, está forte hoje. E Deus me deu alguns nomes, veio alguns nomes na minha cabeça, e nem enviaram mensagem aqui no Zap. Então Deus está trabalhando em nós e através de nós, sabia? Que Deus trabalha em você e através de você. É isso. Eu morei por um tempo, acho que foi 1 ano e 4 meses, eu morei na cidade de Faxinal, que fica no interior do Paraná, ali na região do Vale do Ivaí. É uma região do Paraná muito linda, só sai gente boa de lá. Só sai gente boa de lá. Glória a Deus. E lá estávamos, e lá ficamos 1 ano e 4 meses, pregando a palavra, levando a palavra. E lá nós tínhamos um ministério do rádio também. No começo nós tínhamos lá 5 minutinhos. Eu lembro que a gente tinha ali de segunda a sexta apenas 5 minutinhos na emissora local da cidade lá de Faxinal. E era 5 minutinhos que era às 18h55, faltando 5 minutos para entrar. Na época era meio padrão, às 7 da noite entrar a Voz do Brasil. Hoje mudou um pouco, mas na época todas as rádios entravam no mesmo horário. E então eu lembro que nós tínhamos 5 minutos e não podia passar, porque entrava a Voz do Brasil. Mas aqueles 5 minutinhos ali, a gente fazia com alegria. Não dá para dar muito glória a Deus, porque 5 minutos passava rápido. E a gente fazia com alegria ali. Eu lembro uma ocasião, tinha que pagar a rádio. A minha esposa, a pastora Eva, assim, uma pessoa assim, muito
é uma abençoada e ela tem uma facilidade de fazer amizade com as pessoas e tal, mais carismática do que eu. E eu sei que, eu lembro que uma vez ela foi em algumas lojas lá da cidade, e algumas pessoas já nos conheciam lá na cidade pequena tem isso, né? Você já é mais conhecido na cidade pequena. E ela falou com uma comerciante aqui, dali, uma ajudou com um tijolinho daqui, um tijolinho dali. E eu lembro que cada um deu um tijolinho e ali a gente pagou 5 minutinhos. Um dia, recebemos uma visita de uma mulher de Deus. E justamente ela morava em Curitiba e foi visitar os parentes lá em Faxinal. E ela participou de um culto com a gente e daí ela falou se no dia seguinte ela podia ir na nossa casa. Eu falei que sim, pode. Daí ela foi lá nos visitar. E quando a gente morava lá, quando recebia visita de outros lugares, a gente ficava feliz. Porque naquela época, estou falando de uma época que nem internet tinha. Tinha internet, mas tipo assim, não existia o WhatsApp, não existia essa facilidade que tem hoje. Estou contando uma história do ano de 2000, para você ter uma noção. 2000. 2000. Você vê. Eu lembro que eu já tinha um celular, que esse tijolão, parecia um tijolão, né? E eu lembro quando eu cheguei lá em Faxinal, não pegava internet, ainda não tinha torre para sintonizar lá, só tinha telefone fixo. Eu lembro que a gente tinha um negócio de como é que chama? Uma pilastra lá de concreto, e ali tinha uma antena parabólica. Quando a gente chegou, já estava na casa que a gente alugou. Eu lembro que eu subia lá naquele negócio lá, aí o sinal pegava um pouquinho só. E eu morava na época, antes de ir para Faxinal, eu morava lá em Apucarana. Apucarana, cidade maior e tudo mais, e lá pegava tudo. Lá eu era corretor de imóveis, 10 anos, celular para cá, ganhando dinheiro e fazendo e acontecendo, né? Aí quando eu fui para Faxinal, alguns amigos, sabe aqueles amigos que gostam de tirar sarro de você? São gente boa. Eles falavam, Edson, quem diria, você foi parar em Faxinal, hein? Sabe aquele amigo que gosta de tirar uma casquinha de você, tirar um sarrinho? Mas é tudo amigo, tudo gente boa. A gente não é falso, é verdadeiro, mas gosta de brincar. Eu sempre dizia que quem ri por último ri melhor. É brincadeira. Mas é gente boa, eu gosto de brincar com alguns amigos, né, que sabem brincar. Né? E moral da história, por que eu estou contando tudo isso? Porque quando Deus escolhe você, quando Deus tem uma missão para você, separa você, irmão, pode até te colocar numa jaula, mas você vai sair daquela. Você está entendendo? Então você tem que entender que nada ocorre por acaso. Até mesmo, talvez você está me ouvindo e falando, meu Deus do céu, parece que é a minha vida. Pois é. É bacana quando a gente conta uma história, porque às vezes a pessoa não sabe da história da gente. Aí eu gosto de contar umas partes, assim, conforme o que eu estou ensinando, né? Porque é isso aí, meu irmão. Você também tem a sua história, cada um tem os seus desafios. Mas lembre-se, se você está me ouvindo, então você já é um escolhido de Deus. Ele escolheu você. Aliás, a Bíblia diz que nós amamos a Jesus, mas se a gente ama Jesus, a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos amou, aí nós se conectamos a esse amor de Jesus. Mas eu lembro quando eu estava, eu lembro até o mês de agosto do ano de 2000. Quando eu estava indo para essa cidade chamada Faxinal, que foi bênção. Tanto é que quando eu vou para o interior do Paraná, sempre eu dou uma passada lá. Se bem que eu tenho uns tios por parte da minha parte, da parte da minha esposa, tenho algumas tias lá que moram lá. Então a gente dá uma passada já para ver os tios lá, né? E foi, sabe, foi 1 ano e 4 meses tremendos que lá vivemos. Tivemos dias de alegria, sabe, lá tem muita cachoeira, tem muita coisa turística lá, então a gente pôde aproveitar essa beleza da natureza, né? Então, e teve muitas coisas boas que aconteceram lá, os filhos eram criança, cresceram lá, então teve muita coisa boa, mas teve alguns desafios também. Mas preste atenção no que eu estou te ensinando. Quando você está num lugar, seja num lugar geográfico, numa cidade, num bairro, enfim, trabalhando numa empresa, quando você está ali e você está cumprindo um propósito que Deus te colocou ali, mesmo tendo alguns problemas, você sai daquele lugar, você tem prazer de voltar lá, porque você não está ferido. Preste atenção, queridos, isso é muito forte, vai curar muita gente que está entendendo essa palavra aqui. Quando é Deus que está te conduzindo, você não vai se ferir com pessoas, você não vai se ferir com um local que talvez te traumatizou, talvez te deixou meio chateado com alguma coisa, porque Jesus estava com você, mesmo em lugares difíceis.
Como aqui Curitiba também é um lugar difícil. Porque às vezes a pessoa pensa assim, a pessoa está lá em Curitiba, deve ser bom demais, deve ser isso, deve ser aquilo. Inclusive um amigo, né, na ocasião quando houve umas mudanças para a gente, nós fomos para Faxinal, eu lembro que eu estava ali há uns 6 meses, e daí eu lembro que eu tive um sonho, e eu sonhei com um pastor amigo meu, e eu sonhei, e no sonho ele dizia, Edson, eu quero ir embora dessa cidade. Aí eu falava, então você vem para cá, eu vou para o teu lugar. Eu sonhei. Aí eu liguei para esse abençoado, e eu disse, camarada, meu amigo, eu sonhei com você, o sonho foi assim, 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 assado. Aí ele disse para mim, Edson, é verdade, eu quero ir embora dessa cidade, mas eu não quero ir para Faxinal, não. Eu falei, tá bom, foi só um sonho, então acho que eu interpretei mal. Passado uns 3 meses daquele sonho, estava eu dizendo, ó, você vai para Curitiba agora. E quando eu vim para cá, esse mesmo amigo, que é gente boa, um dos que tirava sarro de mim, mas é gente boa. Quando ele ficou sabendo que eu vim para cá, ele falou, Edson, você não quer agora ir para a minha cidade e eu vou no teu lugar? Eu falei, meu amigo, eu que fui chamado. Você está entendendo, irmão? O negócio é impressionante, a gente tem que rir mesmo. Então, às vezes você tem que rir, né? Porque tem que rir, meu irmão, certas coisas. O tempo vai dizer tudo, gente. Dê tempo ao tempo. Talvez hoje alguns estão me ouvindo até chorando de tristeza por um problema. Tá bom, você está chorando por tristeza? Chore, faz parte da vida. A Bíblia diz, Salomão escreveu lá em Eclesiastes, há tempo de rir e tempo de chorar. Tem choro que é de tristeza, tem choro de alegria, tem choro, às vezes a pessoa recebe uma presença forte de Deus, chora de alegria. Tem vários tipos de choro e faz parte, nós somos humanos. Nós temos nossa parte humana, mas que seja, você que está me ouvindo agora e está recebendo a revelação dessa palavra. Jesus te escolheu. E eu quero avisar, você que está entendendo essa palavra, se você se sente que foi um escolhido de Jesus, então não fuja, porque Ele te escalou. Ele te escalou. Amados, às vezes eu gosto de usar a figura do esporte, né, para trazer para o espiritual, no sentido assim, para você entender. Às vezes que essa linguagem a pessoa entende melhor, né? A gente sabe que o mundo está vivendo em torno, tem muitos que gostam da Copa do Mundo e tudo mais, né? Então a gente sabe que tem um holofote para aquela região do planeta, né? Lá para os Estados Unidos, lá o México e no Canadá, né? A gente sabe disso, está tudo certo, não é um problema. Agora, você lembra que cada seleção tem um técnico. E você lembra, todas as seleções, o técnico vai escolher os melhores, ele busca escolher os melhores em cada posição ali, não é assim que funciona? É assim. Né? E todos aqueles atletas, eles ficam naquela expectativa ali, será que eu vou ser chamado? Será que eu vou ser escolhido? Lá tem goleiro, será que eu vou ser o goleiro da seleção? É assim, faz parte. Isso eu estou falando negativamente, estou falando, é uma escolha humana que tem lá o seu momento de alegria para essa galera aí, mas entenda, você que está me ouvindo foi escolhido, mas não foi por um técnico de seleção, nem nenhum time de futebol, e nem de time de basquete ou qualquer outro esporte que tem aí, que é bacana os esportes, mas você foi escolhido por Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, glória a Deus! Meu Deus, é forte esse negócio. É isso! Talvez você está aí triste porque não foi contratado naquela empresa. Talvez você está triste porque fez um monte de teste naquela empresa e achou que você ia ser contratado, mas não foi, escolheram outro. Calma, não se desespere. Nada ocorre por acaso, tudo tem um propósito. Como diz Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que entender isso. Hoje eu fui ler a Bíblia, um do primeiro texto que veio foi justamente isso aqui, Romanos. Eu falei, opa, Romanos 8 veio, e eu já falei dele esses dias aqui já, né? Romanos capítulo 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então você foi chamado, você foi escolhido. Então pare de se desmerecer, pare de dizer que você não é nada, você não presta para nada, pare com esse discurso, em nome de Jesus, meu amado. Você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso.
claro, quando houve o pecado, lá no início, essa imagem ela foi, vamos assim dizer, prejudicada, vamos usar esse termo. Mas Jesus veio para restaurar. Jesus veio para restaurar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você foi escolhido, você mulher foi escolhida. E eu não estou falando de chamado ministerial, eu não estou falando de chamado eclesiástico. Jesus te chamou para salvação, Jesus chamou para você ser cheio do Espírito Santo, Jesus te chamou para fazer a diferença nessa terra. Ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Então, se eu estou aqui e Deus tem me sustentado aqui nessa cidade, se Deus tem me dado esta graça para permanecer aqui, embora hoje, com esse formato, eu posso estar em qualquer parte do mundo, mas Jesus falou, é aqui. Então, não reclame de onde você está nesse momento. Porque se Deus quer que você saia do lugar que você está para ir a outro lugar, e Deus tem esse plano, vai acontecer. Mas que você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua empresa, o seu trabalho, os seus negócios, suas finanças, seus filhos, sua descendência, seu salário, sua renda, sua aposentadoria. Deus abençoe você em todas as áreas. E quero orar agora com vocês, encerrando esta palavra de hoje, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer por esta palavra revelada, inspirada. Obrigado, Espírito Santo, porque eu creio que o Senhor que ministrou, porque tu sabes que eu sempre peço todo dia, me dê a palavra, me dê sabedoria, me dê capacidade, habilidade, inspiração, unção. Meu Deus, e só o Senhor sabe onde estamos chegando, com quem estamos falando neste momento. Pessoas que o Senhor escolheu para nos ouvir hoje, porque ela precisava ouvir essa palavra, porque talvez essa semana ela foi humilhada, foi desprezada, e agora ela escutou essa palavra, que ela foi escolhida, não por um técnico de um time, de uma seleção, de algum tipo de esporte, mas foi escolhida pelo Senhor Jesus. O Senhor nos escalou para hoje, para vencer. O Senhor nos escalou para a vitória. O Senhor nos escalou para superar esse problema, essa adversidade, em o nome de Jesus. Assim declaramos sobre a tua vida, meu amado ouvinte. Declaramos saúde para você. Saúde física, saúde emocional, saúde financeira, saúde espiritual, renovo espiritual. Receba em o nome de Jesus, sejam abençoados, sejam cheios do Espírito Santo, receba renovo, receba ânimo, receba alegria, receba criatividade, receba inspiração, receba ânimo em nome de Jesus. Assim declaramos e te abençoamos. Abençoa, Pai, a água que nós separamos, que muitos separam e têm fé nesse momento da oração pela água, que se torna um remédio espiritual para quem for tomar, ou quem sabe alguém vai colocar essa água no quintal, nas flores, em algum lugar, em algum ambiente físico, que profeticamente milagres aconteçam nessa região, em nome de Jesus. Pai, abençoa aqueles que semeiam o nosso ministério, aqueles que têm tido fé, coragem, para plantar a sua semente financeira, o seu tijolinho da fé. Senhor, libera o teu favor de crescimento e de bênção, de abundância também na área das finanças de todos os teus filhos e filhas. Abençoa a cidade de Curitiba, o Paraná e a nação brasileira, Pai. E onde estamos chegando com esta programação, chega ali a bênção da paz, a paz verdadeira que vem de Jesus, o príncipe da paz. Assim oramos no nome de Jesus, Pai, e te agradecemos por mais um banquete espiritual, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.